Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre Asta e Lista. Agora pela primeira vez o Asta encontrou com a mãe dele, ele viu a mãe dele. Porém, o que isso muda pra história? Na verdade, quando ele realmente vai entender quem é aquela mulher e o que ela significa pra ele e pra toda a sua história. A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então quem acompanhou o anime de Black Clover, viu até o último episódio e também acompanhou o mangá, principalmente acompanhou o mangá aqui com a gente, viu que o Lieb, ele conheceu e viveu com a mãe de Asta. Porém, depois de tudo isso, depois dele se aliar com o garoto que utilizava a antimagia com Asta, nunca mais foi citado nada sobre Lista. Lieb não contou a verdade pra o Asta. Ele entendeu que aquele garoto realmente era filho daquela humana que o protegeu e o tratou como filho. Porém, ele escondeu isso de Asta. Ele guardou apenas no seu coração. E então no vídeo de hoje a gente vai falar por que o Lieb não contou pra o Asta, porque provavelmente ele escondeu tudo isso. E também a gente vai falar sobre o que vai mudar a partir de agora, agora que o Asta descobriu a história de Lieb e tá sentindo a mesma dor que o Lieb sentiu. Vamos lá, a gente já tava esperando há um bom tempo o momento em que o Asta fosse descobrir sobre a mãe dele, fosse saber a verdade sobre a Lista, o que ela realmente viveu, por que ela não esteve ao lado dele e o que aconteceu com ela depois que ela adotou o Lieb, o protegeu, viveu tendo ele como um filho e depois acabou perdendo a vida para o proteger, da mesma forma como ela faria com o Asta e que pra ela praticamente fez, porque a gente sabe que ela se afastou do Asta para proteger o garoto da antimagia e aquilo pra ela foi quase como perder a própria vida. Mas seguindo, primeiro eu vou falar por que eu acredito que o Lieb não havia contado pro Asta até agora, por que ele não tinha contado pro garoto da antimagia. Vamos lá, o Lieb em primeiro lugar, ele se sentia culpado pelo que aconteceu com a Lista. Vimos neste último capítulo do mangá e também em alguns capítulos anteriores que ele se sentia culpado, que ele sentia que era culpa dele, que ele não havia conseguido proteger a Lista, que ele não só não teve força pra salvar ela, como ele também acabou sendo o motivo de um demônio aparecer e atacar ela. Isso já o deixava muito mal, porém ele sofreu muito por saber que ela havia perdido a vida e que ele nunca mais iria ver. Então, ao descobrir que o Asta era filho daquela humana, ele não contou pro garoto da antimagia. Em primeiro lugar, o Lieb não sabe que o Asta não conhece a Lista. Na verdade, ele sabe que desde muito jovem, desde muito novo, o Asta esteve sozinho. Ele esteve no vilarejo de Ag sem ter contato com a sua mãe, mas ele não sabe com quantos anos ele foi deixado naquele lugar. O que ele sabe é que o Asta não tem muitas lembranças da mãe dele, o que acabou fazendo com que ele não criasse um vínculo com ela. Dessa forma, o Lieb sabe que o Asta não tem grandes sentimentos relacionados à mãe dele. Porém, tem uma outra coisa de que ele sabe e que ele tem certeza. O Asta não sabe o motivo para ele ter ficado naquele lugar, para ele ter sido deixado no vilarejo de Ag, para ele ter sido deixado naquele orfanato. Ele sabe que o Asta, ele foi deixado ali porque a mãe dele, a Lista, não podia ficar perto dele, porque ela absorvia mana e vitalidade. Então mesmo o Asta não tendo mana alguma, ele sabia que Lista absorveria a vitalidade dele e tiraria a vida dele se ficasse próximo a ela. Dessa forma então, ele sabe o motivo da mãe do Asta ter o deixado naquele lugar. O que o Asta não sabe, o Lieb sabe disso. Porém, contar isso pra ele faria com que o Asta criasse sentimentos automaticamente por Lista, por saber que a mãe dele sofreu muito ao deixá-lo naquele lugar, por saber que a mãe dele ficou muito mal, por ter que se separar do filho dela e viver sozinha. O Asta, ele viveu sem a família dele, porém ele fez uma nova família. Já a Lista, ela aceitou viver sozinha e ficaria solitária pra sempre se não fosse a chegada do Lieb. Então isso já deixaria o Asta bem triste. Depois disso, o Lieb teria que contar que no fim de tudo, Asta nunca mais poderia ver a mãe dele, nunca mais iria encontrar com Lista, não teria mais essa oportunidade porque ela teria perdido a vida pra salvar o Lieb, porque ela teria sido atacada por Lúcifer, o rei dos demônios. Eles já estavam passando por algo muito difícil, uma grande batalha. Asta já estava muito mal porque ele queria salvar, queria proteger o capitão dele que havia sido levado por causa de alguns demônios que estavam atacando o mundo dos magos. E no fim de tudo, agora Lieb iria também contar pra ele que ele havia perdido a mãe dele por causa do ataque deste demônio há muitos anos atrás. Asta já estava muito triste e querendo ficar muito forte para enfrentar esse adversário. Lieb também queria enfrentar esse adversário por um motivo que era diferente, mas também era igual. E ele sabia que seria muito triste e muito difícil pro Asta contar pra ele sobre isso agora. Então eu acredito que seja por isso que ele não tenha contado. Além do fato de que ele se sentia culpado. Ele acabaria dizendo pro Asta que a mãe dele, que a Lista, perdeu a vida porque ele não conseguiu proteger ela, porque era assim que o Lieb se sentia, pelo menos até este momento. E é agora que a gente vai falar sobre o momento em que o Asta deve finalmente descobrir a verdade sobre a mãe dele, tudo o que viveu. A
gente sabe que a Lista ela ainda disse nos últimos segundos da vida dela, quando ela já estava ali enfrentando o Rei dos Demônios, que ela não queria perder um filho novamente, que ela não queria ter que ver um filho partir, e por esse motivo ela se sacrificou. Então ele sabia que ela tinha um filho e tinha se separado dele. Lieb sabia sobre o Asta, e então agora que o Asta viu as memórias do Lieb, viu tudo que ele viveu com o Lista, e viu no fim de tudo o Rei dos Demônios tirando a vida dela, ele viu pequenos fragmentos dessa memória que o fez entender a história de Lieb. Agora Lieb poderia contar a verdade pra ele. Por quê? Em primeiro lugar, o Asta já vai fazer o Lieb se sentir melhor, porque não é culpa dele. O Asta vai fazer ele entender que ele não teve culpa de nada e que Lista lutou por ele até o final, porque ela queria o proteger, porque queria proteger o filho dela. Lieb também era filho dela e ela faria qualquer coisa por ele. O Asta entendeu isso e no fim de tudo a gente viu que eles estão juntos, porque o Asta tá dizendo que ele tá lutando pela mãe do amigo dele, porque ele não tem nenhuma noção de que também é a mãe dele. O Asta logo entendeu e tomou pra si o sofrimento do Lieb, e ele também fez o Lieb entender que a culpa foi toda do Lúcifer, do Rei dos Demônios, que queria se manifestar naquele mundo. No fim, a Lista não salvou apenas o Lieb, mas salvou o mundo inteiro. E então, com Asta mostrando isso pro Lieb, fazendo entender que a culpa não foi dele, finalmente deve descobrir toda a verdade. O Lieb deve contar sobre Lista, deve contar que ela teve já um outro filho, mas que teve que se separar dele. Deve contar sobre o poder que ela possuía, a habilidade única que ainda não foi explicada e que a fazia absorver mana e também vitalidade, uma habilidade que mais era uma maldição. Isso impedia qualquer pessoa de se aproximar dela. Então Lieb deve explicar para o Asta que possivelmente por esse motivo ele nasceu sem mana, e também foi por este motivo que ela o deixou naquele lugar, que ela se separou do seu filho. Não sabemos se em uma das conversas com Lieb ela contou toda a verdade, não sabemos se ele sabe em detalhes o que aconteceu, mas ele sabe que o Asta é o filho daquela moça, daquela humana que o salvou, protegeu e o teve como filho. E então agora ele deve contar toda a história de Lista, que vai ser bem triste para o Asta, afinal ele sempre se perguntou o que havia acontecido com ele, e agora ele vai ter resposta para tudo, para o fato dele não ter poder e também para o fato dele não poder viver ao lado da mãe dele. E também ele vai se sentir triste, porque sabemos que o Asta ele vai entender o sofrimento da Lista e vai ficar triste por ela, pelo fato dela ter ficado o tempo todo sozinha, e também ele vai agradecer o Lieb por ter ficado ao lado da mãe dele, por ter protegido ela e ficado com Lista, feito a Lista feliz. Afinal ela só ficou feliz por ter o Lieb como família, assim como o Lieb só ficou feliz por ter Lista ao lado dele. No fim de tudo, Asta agora vai descobrir que ele e Lieb, que esteve ao lado dele há muito tempo, que passou alguns anos ao lado do garoto da antimagia, mesmo que eles nunca tivessem se comunicado diretamente, eles eram irmãos de verdade e estavam se protegendo como uma família, assim como Lista protegeu Asta e também protegeu Lieb. No fim de tudo, a ligação do Asta com a mãe dele vai ser uma ligação feliz, e eu espero que a Lista ainda apareça de alguma forma na história. Eu não sei explicar como isso poderia acontecer, eu não sei se ela realmente pode ter sobrevivido depois que ela selou o Lieb dentro daquele grimório, afinal não sabemos o que aconteceu depois que o Lieb foi lá pra dentro, a gente só viu a visão do Lieb, e agora com esses novos poderes mágicos que surgiram, principalmente os poderes da Grey e também da Mimosa, pode ter passado por aquele local algum mago capaz de curar a Lista. Então não sabemos se ela pode em algum momento aparecer, faria muito sentido que acontecesse e o autor conseguiria facilmente explicar isso, porém a gente não sabe se isso realmente é possível. O que a gente sabe é que agora o Asta finalmente vai descobrir toda a verdade. E comenta aí embaixo sobre o que você acha sobre tudo isso, o motivo do Lieb não ter falado ainda sobre a Lista e também qual será a reação do Asta quando descobrir toda a verdade. Comenta aí, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!